Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula do dia 14 do 9 de 2020, nós vamos estudar gramática, tá bom? Então, abre o livrinho lá na página 85. Bicho-papão da minha imaginação. Dizem que a gente não deve contar histórias de meter medo para crianças. Por isso, eu não vou contar o que Guiomar contava. Então, eu aqui sei nós que, temos algumas palavras de tanto que foram ouvir a cozinheira, criei meu bicho-papão particular. Ele era assim, olhos de cor de fogo, pés virados para trás, soltava muita fumaça pelas ventas e era mula sem cabeça. A ortografia do C cedilha e do tio. Então, existe duas regrinhas para cada uma delas, uma regrinha para cada uma. Então, o cedilha é um sinal gráfico usado na letra C, seguida de A, O e U, para indicar o som de SS. Lembra que nunca pode começar nenhuma palavra com C cedilha, tá? Ele sempre vai estar no meio da palavra ou no final da palavra e seguido da vogal A, O e U, certo? E o tio, o acento tio, ele também é um sinal gráfico que ele está sempre em cima, tá? Sobre a vogal A e O. E quando forem pronunciadas, elas vão ter um som nasal, tá? Vindo do nariz. O não, o pão, tá? Ok? Então, lembre-se, nunca existem palavras iniciadas com C cedilha, tá? Então, vamos lá para a nossa atividade? Então, lá na página 86, vocês vão, primeira questão, marcar com X, alternativa errada, somente a errada. Fumaça, pedaço, lixo, ouriço, descrição e açude. Letra A, B, cabeça, oração e março. Letra C, canção, calçada e açúcar. Letra D, interrogação, abraço e doença. Tem duas palavras aí que foram escritas erradas. Então, você vai observar e vai marcar a letrinha que está errada, tá bom? Que as palavras foram escritas erradas. Na segunda questão, você vai empregar, aliás, você vai colocar corretamente o tio e a cedilha, formando novas palavras, tá bom? Então, respirar, se eu colocar o cedilha, vai ficar respiração, né? Se eu não colocar o cedilha, fica respiracão, mas é respiração. Iluminar, iluminação. E aí você vai acrescentando e formando novas palavras. Na terceira questão, você vai relacionar os números com as sílabas e formar palavras, tá bom? Então, só na primeira aí, 1 mais 2, onça. E aí você vai formando as palavrinhas. Lá na página 87, procure no diagrama 14 palavras que tenham o tio e copie-as ao lado de acordo com a indicação. Então, você vai achar 10 palavras na horizontal, tá? E na vertical, 5 palavras na vertical, certo? Quinta questão, você vai ordenar as sílabas e copie as palavras e complete as frases com as palavras adequadas, certo? Então, tem na primeira, rocaçó, como é que fica? Caroçó. Tá? E aí você vai fazer assim nas outras também. E vai fazer, completando com essas palavras, lá nas frases abaixo. Comi tanto que fiquei... E a palavra que você descobriu, ok? Lá na 88, mostre que aprendeu preenchendo a cruzadinha com o plural da palavra abaixo. Então, você vai fazer os plurais aí. Pão, o plural de pão é pães. O plural de leão é leões. E você vai completando a cruzadinha com o plural. Sétima questão. Leia o texto, sublinhe a palavra com cedilha.
Depois copie as abaixo. O menino descalço, quando ri do palhaço, estica o pescoço e engole o caroço. A moça bonita, de laço de fita, ri do palhaço que balança a pança. Descalço, balanço, pescoço, caroço, onça, laço, palhaço, balança e pança, tá? Então, vocês vão passar um traço embaixo, sublinhar no texto e copiar embaixo as palavras com cedilha, certo? Então, meus amores, essa é a nossa atividade de hoje. Vamos lá, mãos à obra e vamos revisar o cedilha.